Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o bolsista João Pedro Lopes Magalhães, orientado pelo professor Dr. Bruno Ricardo Vasconcelos, e o meu projeto é Depressão nos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia do Brasil, uma análise psicossocial da incidência, propagação e motivações da patologia. Primeiramente, eu gostaria de destacar que a presente pesquisa ela é o resultado da percepção empírica de indivíduos depressivos, principalmente dos docentes matriculados e que são assíduos nos cursos técnicos integrados ao ensino médio. É importante ressaltar que o objeto de estudo, por ele se tratar de um grande campo de estudo, ele precisou ser cerceado e direcionado sob especificações mais rigorosas. Portanto, os indivíduos que foram analisados foram limitados sob as especificações que já foram citadas anteriormente. A pesquisa analisa com base em referenciais teóricos e pesquisas diretas com os docentes sobre as principais motivações e fatores chaves para a incidência da patologia. Esta que, aliada a transtornos ansiosos, são uma das que mais afetam adolescentes. Afinal, a constante pressão do sucesso acadêmico, vestibulares, a rede de apoio psicológico precária, a incerteza de um futuro em profissões que demandam cada vez mais especialização, a limitação do tempo de ócio, entre outros fatores, colaboram para a criação de um indivíduo cada vez mais pressionado, envolto pelas incertezas e angustiado. É notório destacar que alguns conceitos, sobretudo de sintoma social, da psicanalista Maria Rita Kell, fundaram a pesquisa e capacitaram a análise crítica dos dados, juntamente a outras referências, como Simmel, Giddens, Freud, entre outros. Finalmente, é válido ressaltar que a pesquisa ela se propõe como uma oportunidade de agrupamento de dados para posterior tomada de estratégica de ações. Finalmente, é válido ressaltar que a pesquisa ela se propõe como uma oportunidade de agrupamento de dados para posterior tomada estratégica de ações. É importante ainda ressaltar os materiais e métodos utilizados para a produção da referente pesquisa. Em um primeiro momento, o formulário Google Docs foi utilizado a fim de sanar a necessidade de dados quantitativos e angariar voluntários para a posterior realização de entrevistas diretas. O recurso ele apresenta, posteriormente, os resultados correspondentes ao formato da pergunta, sejam eles gráficos, respostas discursivas e objetivas. Desse modo, os formulários foram encaminhados para os docentes de todos os períodos dos cursos técnicos integrados ao ensino médio do campus e a limitação de respostas ela foi garantida pela autorização das respostas apenas por e-mails institucionais e o link propagado apenas em grupos de alunos, dado que o questionário, devido ao formato do ensino remoto que foi aplicado ao momento da pesquisa, devido à pandemia de Covid-19, precisou ser realizado de forma virtual. Foram realizadas perguntas objetivas, de no máximo 3 respostas, e os dados gerados após um mês da criação do formulário. E então, logo após o fechamento do formulário, os alunos que haviam se voluntariado foram selecionados de maneira aleatória para que pudessem responder perguntas semelhantes de maneira pessoal e aprofundada para que os dados qualitativos fossem preenchidos e revisados. Os resultados obtidos ressaltam de modo notório variáveis chaves para a germinação e potencialização de angústias e ansiedades. É importante destacar, como primeiro resultado, que os docentes analisam o campus como sendo precário de apoio psicológico e afirmam que as estruturas existentes não são suficientes para sanar as necessidades psicossociais dos alunos. Ainda, a maior parte dos entrevistados afirmam enxergar as perspectivas de futuro com medo e de forma ansiosa, sobretudo por se sentirem pressionados quanto a padrões sociais, expectativas acadêmicas e papéis sociais, além de se sentirem extremamente inseguros de maneira involuntária. É válido, portanto, destacar que as formas de coerção social, segundo a pesquisa, são peças importantes para a criação de um cenário favorável para a potencialização das psicopatologias. A pesquisa apresenta todos esses dados numericamente, mas ressalto que os participantes depressivos e ansiosos diagnosticados formam 37,7% dos indivíduos que participaram. Logo, cabe a análise do ambiente escolar como sendo fator potencializador das psicopatologias, segundo os próprios docentes. As estruturas sociais e institucionais são peça-chave para o controle e prevenção, e por isso é importante refletir: quais estratégias a instituição deve adotar? Dado que uma parcela significante dos docentes apresenta-se como os diagnosticados e a maioria concorda que as estruturas de apoio são precárias?
Conclui-se, portanto, que a coincidência dos dados é um fator relevante para se considerar as influências das estruturas analisadas. O desamparo institucional, juntamente às coerções sociais, foram apontados como as principais variáveis determinantes para a incidência de indivíduos depressivos. Os resultados ressaltam o meio social e sua influência para as estruturas psicossociais e analisam os dados de indivíduos frequentadores, majoritariamente em período integral de uma instituição comum. As referências utilizadas foram de suma importância para a elaboração de referencial teórico e embasamento técnico necessário para realizar a pesquisa e estão aqui citadas. Eu agradeço notoriamente aos colegas de pesquisa, aos amigos e familiares e ao orientador professor Dr. Bruno Ricardo Vasconcelos, além de agradecer a toda a equipe do IFTM e à instituição em si. Muito obrigado.